profeta Abacuque viveu durante um dos períodos mais críticos do reino de Judá. O mundo ao redor de Judá estava em guerra e a Babilónia levantava-se como um dos maiores impérios. E o profeta dialoga com Deus. A sua alma está cheia de uma angústia que o leva a fazer perguntas a Deus, questões pertinentes, ousadas, diria até atrevidas, pois não conseguia entender como Deus poderia suportar um povo tão cruel e destruidor como os babilônios. O profeta observava neles o lado mais obscuro da natureza humana, a violência, injustiça, crueldade, mas Deus estava em silêncio. Este é o primeiro capítulo do livro. Começa nesta nota de perguntas difíceis, até nos dá a impressão que ele acha que Deus se ausentou do cenário deste mundo. Ao ler esta profecia numa perspectiva, aprendemos lições importantes e uma delas é que podemos fazer perguntas a Deus. E todos nós já fizemos. Porquê? Porque não respondes, porque não vingas, porque não castigas, porque não me dás. Esta é a natureza do lamento do nosso coração no dia da angústia, da dor, da aflição. Porque cremos em Deus, queremos que Ele tenha uma resposta para os dilemas deste mundo. Mas ao colocarmos perguntas a Deus, temos que estar preparados para ouvir as respostas de Deus. E no segundo capítulo do livro, nós lemos as respostas de Deus. Não era bem o que o profeta imaginava, mas ali Deus mostra-lhe o seu poder, a sua misericórdia e a maneira como Ele julga o seu povo. Ao ser lembrado do que Deus fora no passado, algo foi mudando no interior do homem. Tanto mais que Deus introduz na sua conversa com o profeta uma verdade central e tão importante. O justo viverá pela fé. Capítulo 2, versículo 4. No terceiro capítulo, o profeta fica numa posição de reverência diante do poder, da majestade e da soberania de Deus. Abacuque entendeu que vinha um julgamento a caminho e isso fazia-o tremer. Uma nação estranha invadiria Israel e seria um meio que Deus iria utilizar para chamar o seu povo ao arrependimento. Não nos espantemos se Deus utilizar situações difíceis e drásticas para chamar a atenção do seu povo. Tremer na presença de Deus é um exercício salutar, porque enquanto trememos, a nossa fé aumenta, é fortalecida. Depois deste choque inicial, como Deus agiria através de uma nação pagã contra o seu povo, o profeta vê claramente o que iria acontecer, uma devastação. Os babilônios não brincavam em serviço. Eles não conquistavam apenas, destruíam completamente. E o profeta vê isso. Por isso, ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas, nem fruto, nem azeite, nem cereal, nem gado, nem leite. Tudo o que sustentava a economia da nação estava na contingência de ser destruído e devastado. E esta é também a nossa perspectiva hoje. Faltas aqui, cortes acolá, na educação, na saúde, na investigação, na cultura. A pandemia parece ter roubado o que tínhamos de mais precioso. Mas é exatamente neste momento que o profeta utiliza uma expressão de viragem. E é também aqui que tu e eu temos que utilizar a mesma expressão de viragem. O justo não vive dos apoios sociais. O justo não vive apenas do que a terra dá. O justo não vive só de pão. O justo vive da fé. E o progresso da fé do profeta Abacuque encontra-se nesta palavra. Todavia, que noutras expressões diz, porém eu. Quer dizer que o resto das pessoas à nossa volta pode ficar parado na falta, na devastação, na dificuldade. Porém eu? É isto que encontramos neste verso, uma postura de fé. Porém eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que, será este o meu tipo de fé? Será este o teu tipo de fé?
O que diz o profeta? Ainda que tudo isto aconteça, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. E esta é uma das maiores afirmações de fé em toda a Escritura. Há aqui um compromisso com Deus, com o seu poder, com a sua majestade, com a sua soberania, com a sua bondade. Não exultamos com as circunstâncias, nem com as faltas, nem com os cortes, nem com a crise. Isso é tudo real e é tudo doloroso. Mas alegramo-nos no Senhor. Esta expressão no original que significa saltar de alegria, ter uma emoção hilariante, torna claro que o conceito bíblico de alegria não é apenas um senso tranquilo de bem-estar. A palavra mostra que o nosso gozo e expressão de alegria tem que ser visto, tem que ser ouvido, porque Deus merece tal louvor. Deus era o objeto da fé do profeta Abacuque e isso levou a um quadro de vitória lá no versículo 19. O Senhor é a minha força e fará os meus pés como os das gazelas e me fará andar sobre as minhas alturas. A alegria era tão intensa que ele só conseguia comparar-se a uma gazela em corrida. Estes animais podem subir por lugares escarpados, difíceis, a uma velocidade única. Lá está a gazela sobre a montanha, num lugar de vitória. Ninguém a toca, nada a perturba. Esse é o nosso lugar, meus irmãos queridos, sobre os obstáculos, sobre as montanhas de dificuldades. E como esta posição de triunfo apela ao nosso coração. Mas o triunfo do povo de Deus requer a confiança do povo de Deus. Por isso o profeta cantou as palavras do Salmo 18, versículo 32. O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho, Ele deu aos meus pés a ligeireza das gazelas e me firmou nas minhas alturas. Isto também diz-me que Abacuque foi buscar o seu cântico à sua meditação na palavra de Deus. Davi tinha cantado estas palavras e agora Abacuque podia usá-las como suas. É isso que fazemos, queridos. Vamos à palavra buscar a nossa força, a nossa vitória, a nossa canção. Proferimos a palavra no dia da perplexidade, quando somos confrontados com a sujeira da vida, com a feiura do mundo, com os crimes pavorosos, com as dificuldades, com as dores, quando confusos e as coisas não encaixam nos nossos padrões e questionamos Deus. Vamos à sua palavra buscar as respostas. Vemos segundo os olhos de Deus, segundo a majestade de Deus. No princípio Deus parecia tão longe, Ele tremia, tinha questões. Oh, que as nossas questões nos levem à sua presença e ali a nossa fé se fortaleça pela sua palavra. Esta canção que Abacuque cantou não era um blue, porque aponta para uma solução. É um cântico que oferece ao ministro da música para ser cantado pelo povo de Deus. Por isso vamos encher a nossa alma de fé hoje e dizer e cantar ao Senhor, ainda que, ponha aí o que é que está na sua vida, ainda que eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação.